paz do Senhor, tudo bem, meus lindos, minhas lindas, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre um prazer estar aqui sendo instrumento nas mãos do Senhor para ser um objeto de bênçãos na sua vida. Eu espero que essa série que diz Eu Sou o que a Bíblia diz que eu sou tenha abençoado a tua vida e levado sementes, e o meu desejo, o desejo do meu coração é que você receba essa semente e ela dê frutos na sua vida de transformação e testemunho, porque a palavra do Senhor diz lá em Romanos 8, vamos lá comigo, Romanos 8 dos versículos 28, 29 e 30, que é o tema desta série, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Hoje nós vamos falar sobre a vida de um homem que teve um destino pré-determinado, ainda dentro do ventre da mãe que era estéril. Nós vamos falar sobre a vida de Sansão. Mas antes de irmos lá em Juízes 13, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo. Vamos lá? Um pouquinho mais para frente de Romanos, nós vamos ler Gálatas 5, a partir do versículo 16. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e com as suas paixões e concupiscências. Versículo 24 eu vou repetir. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Vamos agora mais um pouquinho, agora nós vamos para Salmo 1, ele é um salmo muito conhecido, tem até uma música que fala assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo conselho dos ímpios, da cantora Estela, coisa linda. Vamos lá ler? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha.
e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não andam assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Vamos lá agora em Juízes. Deus está falando conosco. Eu quero recordar um pouquinho sobre um tema que o Senhor me deu há uns meses atrás, logo no início dessa pandemia, que foi sobre conexão com o céu. Wi-Fi, conexão com o céu. Se você puder, assista novamente. Ali é o ponto de partida daquilo que o Senhor está esperando de cada um de nós. Como está o seu relacionamento com Deus? Porque o relacionamento com o Senhor vai determinar se você vai conseguir cumprir o destino que Ele já te predestinou ou não. Vamos lá estudar um pouquinho sobre a vida de Sansão? Vamos lá em Juízes, no capítulo 13. Vocês sabem que eu estou sendo ministrada por essas palavras que o Senhor tem entregue essa semana mesmo. Aleluia! Olha, aconteceu uma coisa na minha vida que eu assisti umas 3 vezes e eu falava assim para mim mesma: amém, em nome de Jesus, amém. Então, se eu estou sendo abençoada, acredito que muitos estão também. Vamos lá? O nascimento de Sansão. Nós vamos ler Juízes 13. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, estes os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. A mãe de Sansão era estéril. Então Deus operou o milagre, trouxe à existência o que não existia na vida daquela mulher desconhecida, porque a Bíblia não relata o nome dela, só relata o nome de seu esposo, chamado Manoá. E deu já o propósito de vida de Sansão. Já cientizou a mãe quando ela foi visitada por um anjo ordenado pelo Senhor. E o propósito era livrar a Israel das mãos dos filisteus. E a partir daqui Deus deu 2 orientações, 3. Não vai beber vinho, nem bebida forte e nem comer comida contaminada desde agora. Vocês sabem que o bebê ele se alimenta do sangue da mãe, né? Então todo o sacrifício que você ingere e por isso que é importante nós orarmos antes de comermos, para a gente quebrar toda a consagração daquilo que a gente come e abençoando, dando graças ao Senhor, conforme Jesus ensinou aos seus próprios discípulos. E como o mestre ensinou, nós deveríamos todas as refeições agradecer ao Senhor, dar graças ao Senhor, porque ali a gente está abençoando o alimento que a gente está ingerindo. Mas a ordem era não comer carne alguma. Não beber nenhum tipo de vinho, nenhuma bebida forte. E aí ela foi compartilhar essa visão, essa visitação. O esposo acabou participando ali daquela visitação um pouquinho mais para frente e eles receberam essa graça. E Manoá, pai de Sansão, foi além e ele foi diante do anjo e falou assim: mas como nós faremos isso? Como será? Olha, nós queremos fazer tudo conforme a orientação do Senhor. Nós queremos caminhar nesse caminho da obediência, porque se Deus nos concedeu essa graça de sermos pais,
sem que a natureza pudesse nos oferecer isso, porque minha mulher era estéril e nós já tentamos por várias vezes gerar filhos para o Senhor e nós não conseguimos, e agora o Senhor está nos abençoando. O que nós podemos fazer para retribuir esse bem que o Senhor tem feito para nós? Como é que nós vamos educar o nosso filho? Eu quero fazer tudo conforme o Senhor orientar. O que eu devo fazer, Senhor? E aqui nós vamos um pouquinho mais para frente, e aí no versículo 8 diz assim: então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Quando nós não sabemos o que fazer, nós temos um Deus que nos orienta o que devemos fazer. E sabe por que nós sofremos muitas vezes nas nossas vidas? Porque nós não buscamos a direção do Senhor. Nós satisfazemos o desejo da nossa vontade e fazemos exatamente como nós desejamos fazer, sem uma direção do céu. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo. Porém, não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo notificou a seu marido, e lhe disse: ei, o anjo veio de novo. E aí Manoá foi lá de encontro, feliz, porque o Senhor atendeu a oração dele. E aí ele disse assim, no versículo 11: então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto proceda da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares holocausto ao Senhor, o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que me perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? O próprio Deus respondendo através do anjo. Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, e o que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Versículo 24. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o versículo 25 diz: e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Então, aquilo que era um propósito do Senhor na vida deste casal, trazer um filho para que o serviço dele, a vida dele, fosse um objeto de libertação do aprisionamento daquele povo, da nação de Israel, o povo de Deus, que estava debaixo do domínio dos filisteus. O Senhor desejava exercer domínio novamente sobre o povo de Israel. Mas para isso era necessário que este homem de Deus, Sansão, gerado para o louvor do Senhor, cumprisse algumas etapas, algumas ordens, algumas determinações do Senhor, que eram leis que não poderiam ser quebradas para que ele fosse bem-sucedido. Sansão, a partir aqui do versículo 1 do capítulo 14, ele desceu para um lugar chamado Tímina. E ali ele avistou uma das filhas, uma filisteia. Ela devia ser bem bonita, né? Ela devia chamar a atenção.
Só que ali no coração de Sansão, ele já deu alguns indícios que ele tinha algum probleminha com a lascívia e com a prostituição. E ali ele olhou para aquela mulher e a desejou. E aí ele voltou para a casa do pai e falou assim: eu conheci uma mulher linda, filisteia, uma ímpia, linda. Posso casar com ela? Eu quero casar com ela. Ele nem perguntou se podia casar. Eu vou ler aqui para vocês. Viu uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, Tomaina, ele na verdade, Tomaima, ele deu como se fosse uma ordem, né, para os pais. Tomaima, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos e entre todo o meu povo, para que vais tomar esposa dos filisteus, uma ímpia, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então Deus tinha um propósito para este casamento. Apesar dos pais não entenderem dele ir até uma mulher dos inimigos para fazer esta aliança. Mas Sansão pensava que aquela aliança seria bênção para a vida dele. Ele só pensava carnalmente. Ele não pensava que aquele casamento era uma estratégia do Senhor para destruir os filisteus. Ele só conseguia pensar no benefício sexual que aquela união traria para ele. Porque foi essa conexão que ele fez com essa mulher. E aí o casamento mais para frente aconteceu. Mas um pouco antes disso, no versículo 5, diz assim: depois, pois, com seu pai e sua mãe, desceu a Tímina. E chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou com quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar e apartando-se do caminho, olha só, até o versículo 6, Sansão estava caminhando debaixo do governo do Espírito Santo de Deus. Até então, nem os pais dele estavam compreendendo essa questão dele se casar com uma filisteia, uma ímpia. E aí, eu quero frisar bem isso, queridos, porque isso é muito sério. E aí, a partir do versículo 7, ele não deveria o quê? Tocar em coisas mortas, em carnes, em nenhum tipo de carne. Ele não poderia tocar em animais mortos, ele não poderia se alimentar de carnes. Ele não poderia, porque ele estaria se contaminando, quebrando a lei. E aqui, algo muito sério no versículo 8. Depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, ou seja, ele pegou uma outra rota, que não era a rota do Senhor. Ele pegou uma rota, ele saiu da rota determinada do Senhor. E aqui, ele para ver o quê? O corpo do leão morto. E eis que ali havia um enxame de abelhas com mel. O mel é produzido pela abelha, é lógico, né? Mas, né, gente? Só que a questão é que aonde é que estava esse mel? Estava exatamente em cima do corpo do leão. E aí estava tudo contaminado. Às vezes você está caminhando, achando que está caminhando nos caminhos do Senhor, debaixo da vontade do Senhor, mas na verdade você está caminhando debaixo da prostituição que está enrustida na tua vida ainda. Na fascinação das coisas que estão no mundo. E isso é muito sério. Sansão até então estava sendo governado pelo Senhor. A partir do momento que ele
começou a negociar aquilo que era o propósito de vida dele, tudo passou a ser diferente. Ele achou que não era tão importante assim a situação de que havia ali o mel, que ele poderia comer o mel, se tivesse só na colmel em cima de uma árvore. Mas estava ali em cima de um animal morto. Em nome de Jesus, gente, nós precisamos estar apercebidos dos detalhes. Às vezes a gente fica tão envolvido com a nossa alma, com aquilo que nós acreditamos na nossa alma, que nós acabamos desprezando os caminhos que o Senhor deseja que nós caminhemos. Nós vamos caminhar segundo aquilo que é o caminho do ímpio? Nós vamos nos assentar na roda dos escarnecedores? Nós vamos estar negociando, achando que está tudo bem, que é religiosidade? Não, queridos, princípios são princípios. Princípios precisam ser mantidos fielmente e cumpri-los fielmente. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para a gente comunicar uma coisa numa hora e comunicar outra num outro momento. A palavra do Senhor diz que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. E Deus é aquele que tudo vê. A gente pode até tentar pensar que está enganando as pessoas, mas a Deus não. E aqui, Sansão estava distraído. Ele já não considerava tão importante seguir à risca tudo aquilo que ele foi ensinado pelos teus pais. Porque os pais ensinaram. Sabe, nós temos filhos. E eu não nasci num lar cristão. Então, eu estou, assim, caminhando e ensinando conforme eu estou aprendendo também. Porque a vida com Cristo é um eterno aprendizado. Só que aquilo que nós adquirimos até aqui, a gente não pode desprezar o que a gente aprendeu. A gente precisa guardar como um tesouro, como um bem mais precioso que nós temos, para que nós possamos sobreviver aos ataques do maligno, a sobreviver às ações de Satanás contra as nossas vidas, porque ele bem conhece as nossas vidas, viu? Ele sabe quais são as intenções, ele sabe, tem passeado em redor, porque a palavra do Senhor diz, vamos ver, 1 Pedro 5, vamos lá, 1 Pedro 5, nós vamos ler versículos 8 e 10. Então vamos lá. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge. Como foi que Sansão matou aquele leão? Ele estava numa vinha e ele avistou o leão e ele foi tomado pelo Espírito Santo, porque ele tinha autoridade, porque tinha uma vida santa diante do Senhor, uma vida íntegra diante do Senhor. Aquele leão pôde atacá-lo? Não. Ele até tentou atacar, mas quem venceu o leão? Aquele que estava vigilante, observando tudo o que estava acontecendo ao redor. Estava apercebido, não estava distraído com coisas do mundo. E aqui diz, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então nós somos um alvo? Sim, somos um alvo. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que o sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, a Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Como nós vamos chegar nesse versículo 10? Temos sofrido, resistido e vencido o leão, vencido o diabo. E aí sim nós vamos ter os benefícios de sermos aperfeiçoados, de estarmos firmados na palavra e estaremos fortes na palavra e pelo nosso
posicionamento fundamentados em Deus, fundamentados em Cristo. Mais uma vez, eu vou dizer, reveja os teus caminhos. É tempo de arrependimento. Ei, acorda, desperta você que está dormindo. Em nome de Jesus. Gente, não é tempo mais da gente brincar com o Evangelho. E se você ainda não é um cristão, essa palavra ainda, você talvez não tenha um entendimento, mas o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, ele vai tomar a tua vida e ele vai te ensinar todas as coisas. Assista aquele vídeo no Instagram do MAP Se Realiza em Cristo e no YouTube do MAP Se Realiza em Cristo. Nós temos ali algumas palavras que vão edificar a tua vida e vai te trazer para perto, porque é tempo da gente se reposicionar no Senhor. Sansão, eu estou um pouco mais, vocês perceberam que eu estou até mais metódica um pouco, porque esse assunto é muito sério. Não que os outros não fossem sérios, mas a vida de Sansão, ela é um exemplo. Semana passada, nós aprendemos sobre a vida íntegra de José. José não se desviou dos caminhos do Senhor em nenhum tempo, em momentos de adversidades. Ele foi afrontado, ele foi humilhado, ele foi acusado injustamente, ele foi traído pelos irmãos, odiado pelos irmãos, mas pelo propósito ele permaneceu. E aí veio a resposta do Senhor lá na frente. Mas ele andou íntegro. Ele não caminhou no caminho dos ímpios. Ele caminhou no caminho do Senhor. Porque se ele tivesse caminhado no caminho dos ímpios, ele teria se deitado com a esposa de Potifar. Mas ele fugiu. É tempo de fugir de Sodoma e Gomorra. É tempo de sair do Egito. É tempo de voltar para o centro. É abrir mão do teu eu. É abrir mão do meu eu, da minha vontade, para que a vontade do Pai se cumpra nas nossas vidas. E vamos voltar então para Juízes 14. Em nome de Jesus, o Pai há de nos abençoar com esta palavra. Eu creio. Sansão negligenciou uma ordem do Senhor. Esteja atento aos detalhes da palavra do Senhor. Se o Senhor diz, não se contamine, não se contamine. Você sabe por onde vem a contaminação? Se você vive numa vida de prostituição, se a impureza é um problema para você, se a lascívia é um problema para você, sabe por onde ela vai entrar? Pelos olhos. E os olhos são a janela da onde? Da nossa alma, queridos. E eu creio, queridos, que esse é um tempo que o Senhor não está deixando nada encoberto, viu? Se você está caminhando no caminho errado, pensando que ninguém sabe o que você está fazendo, pode ter certeza que tem alguém que tudo está vendo e não vai ficar debaixo do tapete, não vai. Nada fica encoberto aos olhos do Senhor. De repente alguém pode descobrir os caminhos que você está caminhando. E aí vai ficar feio. Fica muito feio para a gente. Enfim, ficou muito feio para Sansão. Porque Deus tinha uma ordem para ele. Não se contamina, Sansão. E ele continuou no caminho da prostituição. Ele se casou. Ele se casou com essa mulher dessa cidade que eu citei. E ele foi até desonrado ali por ela depois de alguns dias. E acabou tendo uma contenda. Ele quis se engrandecer ali com um provérbio, achando que ia se dar bem. E ele acabou se dando mal porque essa mulher ficou tanto falando para ele, porque ela foi ameaçada por aquele povo filisteu, os conterrâneos dela, e ela falou assim, poxa, você não me conta os teus segredos, você não fala nada para mim. E aí ele, de tanto ela insistir, porque o diabo é persistente, viu? Ele não desiste, ele fica batendo, até a hora que você não... Pega uma hora que você está cansado, de saco cheio, sabe? Porque todo mundo tem esses momentos, né? E ele acabou falando. E aí ela contou o segredinho e acabou ele tendo que pagar a aposta, né? Ele perdeu a aposta. Mas
no versículo 19, a palavra diz que o Espírito do Senhor veio de tal maneira e se apoderou dele que desceu aos Asquelonitas, cada nome, né, gente? Eu vou falar devagar. Asquelonitas, é igual um trava-línguas. Matou deles 30 homens, despojou-os e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa de seu pai. Olha aqui. Duas coisas. O Espírito do Senhor se apoderou da vida dele e aconteceu o que eu te falei. Matou 30 daqueles homens, ele entregou as coisas que precisava entregar. E aí, acendeu-se o quê? A ira. O que nós lemos em Gálatas 5? Que a ira, ela é um fruto da onde? É do Espírito? Não, a ira é um fruto da carne, queridos. Então aqui ele estava se tornando cada vez mais carnal e menos direcionado pelo Senhor. Sansão foi perdendo a sua autoridade no mundo espiritual. Ele estava aos poucos perdendo o domínio. Um dos frutos do Espírito Santo é o domínio. E ele acabou perdendo o domínio. Ele tem a paz, tem a longanimidade, ou seja, uma pessoa paciente, longânima, né? A pessoa pode... Gente, não dá uma raiva quando você quer brigar com alguém e a pessoa não briga com você? E aí você fica lá e a pessoa não briga, não dá um nervoso? Já aconteceu comigo, porque eu orei muitos anos, né, por produzir esse fruto do Espírito Santo, né? Então, eu orei por mansidão, por domínio. Um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio, né? A mansidão, a longanimidade. Então, eu orei 4 anos para tentar produzir. Então, você pode ter certeza, se você precisa de produzir um desses frutos do Espírito Santo, você vai ser provado. Você vai ser provado. Então, vai vir gente te afrontar, vai vir gente vai criar situações na fila do banco, um murmurador falando da fila do banco, aí você não vai se inflamar com aquilo, ou você vai ser injustiçado, ou vai vir um demônio no trânsito te fechar, enfim. E você vai ficar o quê? Paz e amor. Paz e amor, mansidão, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, olha, qual é o seu telefone, você bateu no meu carro, tá tudo certo, tudo bem que você, não, nem fala que errou. Não, o erro foi meu, já traz a culpa para si mesmo, tendo razão. Eu estava distraído, enfim. E Sansão perdeu aqui, ele produziu um fruto da carne, mais um, ira. E ele subiu à casa de seu pai, ao companheiro de honra de Sansão, foi dado por mulher a esposa deste. Gente, ele foi chamando, a palavra diz que um abismo vai chamando outro abismo. E às vezes você pensa, não, eu estou assim com Deus, ó. Eu e o papai, a gente tá assim, ó, só love. O papai fala, é mesmo? Tá mesmo? Só para você refletir. Aleluia, Deus é bom. E aqui Sansão depois continua na destemperança dele. Aí ele pega um monte de raposa, amarra o rabo delas, põe fogo lá na plantação dos caras, aí queima tudo. E aí, no fim, a esposa dele morreu, essa filisteia, né? E Sansão foi provocando a ira. Porque o meu fruto, ele lança sementes, e essas sementes vão produzir frutos. É uma reação em cadeia. Se você trata uma situação de amor, de afronta com amor, você quebra ali, porque o diabo não conhece o amor. Se você trata uma situação de calúnia ou de injustiça ou de traição com o perdão, você quebra Satanás no meio. É uma bola de fogo na cabeça do capeta, gente. Ele não consegue perseverar, ele não consegue continuar o ataque, porque você usou o antídoto de Deus para vencer as obras das trevas. E muitas vezes a gente vai se enredando pela nossa falta de obediência primeiro ao Senhor e pela falta de discernimento do tempo que você está vivendo. Porque para cada tempo a gente precisa ter
para cada tempo que a gente está vivendo, a gente precisa discernir qual é a melhor arma que a gente vai utilizar. Existem situações que você vai precisar só vigiar e orar. Existem situações que você vai precisar vigiar, orar e jejuar. Existem situações que você vai ter que rever os teus caminhos para ver aonde foi que você errou, para você se realinhar com a vontade do Senhor. Não sair do caminho do Senhor como Sansão. E essa palavra é para você, mas é para mim também. Olha, se eu for contar para vocês, só o sangue de Jesus, só o Senhor sabe. É só porque eu tenho uma vida predestinada no Senhor. É só porque Ele me chamou. E porque houve da minha parte arrependimento dos meus maus caminhos. Porque quem nunca pegou um atalho que atira a primeira pedra? Deus tem um caminho de arrependimento para nós. E é nesse caminho de paz que Ele quer que a gente caminhe. Ele quer que nós sejamos para Ele um objeto de louvor e de adoração. Quando nós nos desviamos da vontade do Senhor, nós não louvamos a Ele. Existem situações que nós vamos vencer na presença do Senhor e somente nela. Existem situações que você até pode vencer no braço forte, no seu braço forte. Mas isso é temporal. Você quer viver o atemporal? Vive segundo a palavra do Senhor e a vontade do Pai. Esteja conectado ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E aqui a gente vai falar um pouco sobre capítulo 16, sobre a vida de Sansão. A partir daí, ele, gente, foi um declínio. Ele foi assim, igual um avião caindo, assim, para baixo, de bico. Porque ele não percebeu que ele se perdeu. E ali, no capítulo 16 de Juízes, no versículo 1, diz assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram às escondidas na porta da cidade, e toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros e levando-as para cima até o cimo do monte, até ao cimo do monte que olha para Hebrom. Aqui estava o povo, algum dos povos filisteus, guerreiros filisteus, que estavam com sangue nos olhos para pegar o Sansão. Aí, o que ele fez? Foi lá conhecer uma prostituta lá na faixa de Gaza. E aí, nem sei se é faixa de Gaza, lá em Gaza, a faixa de Gaza é agora, né, gente? É abafo o caso. Lá, foi até Gaza e ele coabitou com uma prostituta. E aí viram ele entrar lá sorrateiramente, como se ninguém pudesse ver. Né? Ele entrou lá no meio da noite e falou: ninguém vai me ver, eu vou entrar aqui, vou acabar o serviço e vou cair fora. Só que dessa vez ele conseguiu. Mas aí ele achou que por esse caminho, como ele já estava muito acostumado a caminhar por esse caminho, ele já tinha meio que um domínio, ele achava: não, eu já estou acostumado a fazer isso, então ninguém vai me pegar mais, eu já sei qual é o caminho, a primeira vez deu certo. Aí, eis que no versículo 4 de Juízes 16, diz assim: depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, o qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim subjugarmos, e te daremos cada 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila, acho que ela pensou: nossa, que oportunidade de ganhar um dinheirinho, hein? Declaro-me, peço-te em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poder subjugar. Respondeu-lhe Sansão:
zoando com a cara dela. Se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. E aí foram lá, amarraram ele, e aí ele tirou uma graça com eles, e aí ele quis mostrar a força dele, né? Foi lá e conseguiu se soltar. No versículo 10, disse Dalila a Sansão: eis que zombastes de mim e me disseste mentiras. Ora, declaro-me agora com que poderia ser amarrado? Ele disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. E aí ele brincou com ela de novo. Gente, não brinca com mulher. Homens, eu vou dar uma dica para vocês. Não deixa a mulher irada. A mulher furiosa, ela é uma bomba. Cuidado, trata a mulher com carinho, com respeito. Essa aqui, tudo bem que ela era do mundo, né? Mas você sabe que tem homem que trata a melhor mulher do mundo que é mulher da igreja? Verdade. Tem homem que é casado que ele trata melhor a mulher do mundo do que a própria esposa. Nem sei porque eu estou falando isso, mas Deus é quem sabe. E aí, continuou falando, e ela começou a ficar nervosa. Ela falou assim: gente, não é possível, eu tenho uma oferta de 1.100 ciclos de prata, é muito dinheiro. Isso aqui eu vou comprar muitas coisas, esse homem vai ter que falar. Aí, no versículo 13, disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças com a minha cabeça, com a urdidura da teia, e a firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela 7 traças e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Importunamente, ele todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado, isso há de mim a minha força. Ele revelou os segredos do coração para aquela mulher. Meu Deus, já era para Sansão aqui. Era a única coisa que ele não poderia mais falar, ele falou. Ele já tinha pisado na jaca em tudo. Ele se alimentou de coisa morta. Ele fez uma festa no casamento, promoveu um banquete segundo o costume dos rapazes, segundo o costume do mundo. Ele se prostituiu com mulheres filisteias ímpias e restava o cabelo. A única coisa que ele poderia se apegar com Deus e falar: Senhor, a única coisa que me resta de integridade diante de Ti são os meus cabelos. Eu vou preservá-los diante de Ti, Senhor. Eu vou segurar como se fosse a minha vida, porque se eu perder, Senhor, essa conexão contigo, eu vou morrer. Ele foi desonrado de tal forma, queridos. De tal forma, ele teve os olhos vazados, ele perdeu a visão. Ele já não conseguia enxergar mais, ele estava cego. Estava na cegueira espiritual. Mas a cegueira dele ali foi uma cegueira mesmo, física. Vazaram o olho de Sansão. Meu Deus! E ali fala sobre a morte de Sansão. Oh, meu Deus! Olha, no versículo 21 diz assim: então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza.
Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer sacrifício a seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvaram a seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o destruía a nossa terra, e o multiplicava os nossos mortos, alegrando-se para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço, que o tinha pela mão: deixe-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E todo o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Muitos vão rir da sua queda. Muitos vão se alegrar com a sua queda. Muitos vão fazer festa pela sua queda. Mas Deus, aquele que te chamou, ainda te dá uma oportunidade de se arrepender dos teus maus caminhos. E Sansão ali se apegou à única oportunidade, porque ele seria morto pelos homens. Mas ele, em arrependimento, declarou ao Senhor em espírito, creio eu: Senhor, a minha vida é para ti. A minha vida está no teu altar. E a minha vida vai continuar a ser um sacrifício para ti, mas para honrar a ti, Senhor. Me perdoa, Senhor, se eu desonrei o teu nome. Me perdoa, Senhor, se eu caminhei segundo o conselho dos ímpios, segundo os meus caminhos. Me perdoa, Senhor, porque a prostituição entrou pela sensualidade, através dos meus olhos, porque eu estou vendo coisas, Senhor, que eu não deveria ver. Eu tenho curtido coisas, Senhor, que eu não deveria curtir. Eu estou, Senhor, cobiçando o que eu não deveria cobiçar. Eu, Senhor, eu vou terminar essa história, mas não da maneira que os inimigos de Deus querem, mas eu vou terminar essa história honrando ao meu Deus. Eu vou destruir essa coluna de Dagom, deste Deus que eles tanto adoram. Senhor, eu sei que eu cheguei até aqui porque eu escolhi um caminho errado, eu escolhi um atalho, mas eu não quero mais o atalho, Senhor. Eu quero somente a ti. Eu quero, Senhor Deus, ser considerado um vencedor. E que nenhuma glória, Senhor, seja para mim. E que nenhuma glória seja, Senhor Deus, para as minhas atitudes, para o meu feito. Porque eu quero terminar essa história, Senhor, honrando o teu nome. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. E dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita, em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram em Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Eu não sei o que o Senhor vai gerar na sua vida com esta palavra,
mas que os alicerces, que as colunas que se levantaram para destruir a tua vida, para impedir que o plano do Senhor se cumpra, que ela seja desmoronada, que ela seja destruída, em nome de Jesus. Sansão terminou a vida dele cumprindo o chamado, que era destruir os filisteus. Ele não precisava ter percorrido por aqueles caminhos, ele não precisava ter caminhado pelos caminhos de dores, ele não precisava chegar naquela condição desonrosa. Mas o Senhor honrou a oração que ele fez. E o Senhor honrou a palavra que ele liberou sobre a vida da mãe e do pai de Sansão. Então a promessa que foi feita pelo Senhor lá atrás, ela se cumpriu sim. Mas nem sempre o final vai ser um final feliz. Você pode até morrer na presença do Senhor. Você pode até viver aquele tempo, sabe? Mas viver tudo. Ele não poderia se casar com uma mulher hebreia. Ele não poderia, depois daquele casamento, dele ter destruído os filisteus ali, ele não poderia continuar no caminho da integridade? Não, ele preferiu a prostituição. Ele continuou no caminho errado. Ele não se arrependeu dos maus caminhos. Porque o prazer da carne dele, a vontade dele e aquilo que ele desejava viver como um propósito de vida era mais importante do que a vontade do próprio Senhor. Que você possa refletir os teus caminhos nesta hora, para que você possa ainda viver promessas que o Senhor tem para ti, para que você ainda possa alcançar um nível mais alto e um nível mais profundo. Em nome de Jesus, eu quero orar pela tua vida, eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esta palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, porque aprendemos semana passada como viver de forma íntegra, Senhor Deus, com a vida de José. E hoje, Senhor Deus, nós estamos aprendendo, Senhor Deus, a não caminhar pelos caminhos que Sansão caminhou. Senhor, Sansão, ele se perdeu, Pai. Ele se perdeu porque ele negociou, Senhor, o chamado, o sacerdócio. Ele foi aos pouquinhos, Senhor Deus, abrindo mão daquilo que era o precioso. Ah, Senhor, porque o que precisava mesmo valer era o deleite da carne dele, Senhor. Mas nós queremos entregar a nossa vontade, Senhor. Gálatas diz, Senhor Deus, quais são os frutos, as obras da nossa carne e quais são as obras do Espírito Santo. E a tua palavra diz, Senhor, que a carne milita contra o Espírito, eles estão sempre em guerra. A carne e o Espírito sempre em guerra, Senhor. Mas só vai vencer a guerra quem estiver conectado contigo, ó Deus. Aquele que está, Senhor Deus, ouvindo louvores, não ouvindo músicas do mundo, Senhor. Ah, Pai, não consegue, Senhor Deus, vencer o Espírito quando estamos cedendo, Pai, à vontade da nossa carne, porque ela quer caminhar por caminhos prazerosos, Senhor. Mas nós queremos, Pai, em nome de Jesus, voltar para o Teu caminho, Senhor. Estarmos plantados junto ao ribeiros de água, sermos alimentados pela água viva que é Jesus Cristo. Nós queremos, Senhor Deus, experimentar, Pai, em nome de Jesus, como o nosso pastor ministrou há um tempo atrás, Senhor. Nós queremos ir direto à Tua fonte, Senhor. Nós não queremos, Senhor Deus, receber e termos experiências através da experiência do outro, mas nós queremos ter uma experiência diretamente contigo, Senhor, e ir, Senhor Deus, naquele poço e retirar água dali, Senhor, e temos, Senhor Deus, a vida saciada, e sermos, Senhor Deus, como a mulher samaritana, que também tinha caminhos, Senhor Deus, de prostituição, de abandono, de lascívia. Ah, Senhor Deus, porque ela não conhecia a Ti, e todos os homens pelos quais, Senhor Deus, passaram pela vida dela não foram Jesus,
não foram como Cristo foi para a igreja, Senhor, como Cristo é para a igreja. Ela foi maltratada, Senhor, mas quando ela encontrou-se contigo naquele poço, Senhor, aquela mulher, Senhor Deus, teve a sede saciada. Senhor Deus, ela foi encontrada com o perdão. Ela foi lavada por ti, Senhor. Lava as nossas vidas, Pai, sacia nossa sede e faz jorrar do nosso interior rios de águas vivas, Senhor, para que nós sejamos agentes de cura onde nós passarmos, Senhor, para que nós sejamos aqueles que vamos, Senhor Deus, trazer para perto, Senhor Deus, aqueles que estão perdidos, Senhor, aqueles que estão, Senhor Deus, sendo atraídos pelas obras das trevas, Senhor. O leão não vai pegar a gente de surpresa, porque quando nós estamos diante de Ti, Senhor, nós estamos, Senhor Deus, conectados com o Teu Santo Espírito, e o Teu Santo Espírito nos revela todas as coisas, nos visita em sonhos, nos traz livramentos, nos traz a provisão, Senhor. Papai, a Tua palavra diz que o profeta, ele declara a palavra que está no Teu coração, e tudo o Senhor traz para o Teu profeta de revelação. Senhor, toda a história do Teu povo, Senhor Deus, o Senhor levantou o profeta, Senhor, e todas as vezes que o Teu povo se desviava do caminho, o Senhor enviava os profetas. Que haja sempre, Senhor Deus, no nosso caminho um profeta, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, quebrar, Senhor Deus, as cadeias, quebrar os grilhões, quebrar as mentiras de Satanás, e em intrepidez, em ousadia, em coragem, em amor e em santidade, vencemos, Senhor Deus, o nosso inimigo, o inimigo da cruz, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o nosso olhar seja santificado diante de Ti, Senhor, e diante das pessoas, que a nossa vida pregue quem Tu és em nós, Senhor. Em nome de Jesus, e nós não vamos negociar, Pai, nós não vamos abrir mão daquilo que é o precioso, nós não vamos, Senhor Deus, andar como quem não entende a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós vamos preservar e nós vamos alcançar a muitos através, Senhor Deus, deste meio que o Senhor tem nos entregado, que é a internet. Se você, meu querido, minha querida, tem sido abençoado por estas mensagens, compartilha. Vai lá no nosso Instagram, se inscreva no canal do YouTube, sabe? Marque as pessoas, comente. Em nome de Jesus, curte, porque essas palavras vão alcançar a mais e mais pessoas, porque a nossa vida precisa ser um louvor, precisa ser uma oferta, precisa ser um incenso agradável ao Senhor. Enquanto muitos compartilham sensualizações, morte, prostituição nas redes sociais, nós vamos entregar a Tua palavra, Senhor, porque ela é que traz vida, e nós vamos continuar a derramar água fresca e água viva, que é Jesus Cristo, e entregar o alimento, que é o pão da vida, Jesus Cristo. Eu te amo, eu te abençoo e te espero no próximo encontro, em nome de Jesus. Deus te abençoe.